bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Deixa aí o seu like, curte, compartilha com as outras pessoas. E eu tô aqui para dizer para vocês que é uma satisfação para mim imensa poder compartilhar com vocês coisas que eu aprendo, né? Tudo que a gente aprende, a gente precisa transbordar e passar para as pessoas. E eu também quero transbordar na vida das pessoas e passar para as pessoas tudo aquilo que eu aprendo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o medo. O medo é algo que desde a nossa infância é algo que vem colocado em nós. Então, dos 7 anos, de 7 aos 8 anos de idade, até os 14, 15 anos, é uma transformação que nós passamos na nossa vida. É onde as travas e os bloqueios, eles são colocados em nós. É onde fica travado na nossa mente os nossos bloqueios. Então, a maioria dos nossos bloqueios foi aí dos 7 aos 8 anos até os 14 ou 15 anos colocado em nós. Então, esses medos, esses bloqueios, seja ele de rejeição, seja ele, né, de falar em público, seja ele de rejeição de pai, de mãe, né, falta de amor, alguns desafios que a gente passa na vida, algumas buscas que nós buscamos muitas vezes em lugares errados, algumas coisas que nós fazemos errado, é devido aos traumas que nós causamos na nossa vida, ou alguma perda de alguém que, né, que você ama muito, você perdeu nessa parte da idade. Então isso traz para a sua vida. Então, o medo, ele é algo que foram colocado na nossa mente. Então, a gente foi criando o medo do sapo, o medo do homem do saco, o medo de falar em público, porque em algum momento você não agradou alguém, alguém te deu uma bronca, né? Alguém te paralisou ali, nunca mais você conseguiu falar em público. Você era muito bom em algo e de repente alguém te criticou e te bloqueou. Ou você, na maioria parte desse período da sua vida, ou quase toda a sua vida, você teve alguém que disse para você que você não podia, que você não era capaz. E aí você foi colocando medos, inseguranças, tudo dentro de você. Que você não era capaz, que você não podia. E aí você foi tendo medo. Além de medos naturais, você começou a ter medo da morte, medo de trovão, medo de relâmpago, medo de dormir no escuro, vários outros tipos de medo. Né? Tem muitos casos até que tem problemas, né, de saúde, para chamar atenção, problemas respiratórios. Então tem vários tipos de medo causado. Medo de perder o pai e a mãe, medo porque os pais se separaram, de perder o pai ou a mãe para uma outra pessoa. Então foram colocados vários medos dentro de você. Então muitas vezes a gente tem essa dificuldade, esse bloqueio de lidar com o medo. Então, a gente pode sim ser destravado, a gente pode ser sim transformado, né? Assim como tem muitas pessoas que teve escassez na vida, nessa parte da infância e traz para toda a vida. Assim como teve problemas de ter muito dinheiro, tem muita pessoa agarrada, apegada ao dinheiro, tem muito medo de perder, medo de ficar sem. Então, assim, existem vários tipos de medo. Medo da solidão, de ficar sozinho, medo de não arrumar um namorado, medo de não arrumar um casamento. Então, muitos desses tipos de medo, eles atrapalham a nossa vida, né? Então, eu digo que a gente precisa ter medo, sim, de coisas que podem nos agredir, medo de coisas naturais, mas não medo de coisas fantasiadas que foram criadas em algum momento, em alguma época da nossa vida. Eu vejo hoje, trabalhando, né, e lido muito com pessoas, e muita gente começa um negócio ou não começa, perde oportunidade na vida por causa de medo, né? Porque a gente fala, hoje principalmente a gente fala muito para os filhos, né? Não fale com estranhos, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu mesma às vezes, né, falo para minha filha, peco em excesso, né? Olha, você vai na rua, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal. Então a gente acaba enfiando medo, né? Insegurança, né? Vai passando para as pessoas. A gente tem que ter sim medo de algo que possa, assim, nos agredir, medo hoje de muitas coisas que podem acontecer com a gente, né? Porque a maldade, ela existe no mundo, né? E o inimigo, ele sabe da vinda do Senhor, então ele tá aí agindo na vida das pessoas. Se você der uma brecha, ele tenta, em algum momento, em alguma situação, agir na sua vida. Hoje, seja na sua vida financeira, ou seja na sua vida um problema de saúde, de doença, ou problema com filho, ou separações no casamento. Então, o inimigo hoje, se você der uma brecha, ele vai tentar entrar de alguma maneira na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, nós precisamos hoje nos blindar, né? Nos blindar na nossa fé, nos blindar em Deus,
para nós cuidarmos do nosso medo, da nossa mente, para que a nossa mente possa transbordar de positividade. E tudo aquilo que você tem mais medo, você pode atrair para você. Por quê? Porque você tem medo e você fala. Então você fala assim, eu vou comecei o meu negócio, mas eu sei que não vai dar certo. Por mais que você tente, por mais que você lute, não vai dar certo, a não ser que você destrava, desbloqueie a sua mente e retome a sua energia para o seu propósito. Ou outra coisa, tem muita gente que tem medo da separação. Eu tenho medo de me separar, eu tenho medo de separar, de ser uma mulher separada. Quando você se vê, você tá separada. Eu tenho medo do meu filho se envolver em mal companhia. Eu tenho medo disso, tem medo daquilo. Quando você vê, você descobre que o seu filho já está em mal companhia. Então, assim, tudo aquilo que você mais tem medo dentro de você pode ser o que você está atraindo para você. Então, troque o medo pela fé. E troque o medo por palavras positivas. Imagine já, vamos dizer, para o seu filho, né? O seu filho já envelhecendo e você com seus netos no colo. Imagine você com aquela enfermidade, você vendo a pessoa que você ama curada. Então, assim, que isso não vai acontecer com você nem com a sua família. Então, que você possa ter as possibilidades aí de mudar os seus pensamentos, de mudar aquilo que você deseja para você transformar em coisas boas vindo para você. Se você ficar falando, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, você vai sempre ficar sem dinheiro. Eu tenho medo de fazer uma dívida. Quando você vê, você tá com uma dívida enorme para pagar. Então, muitas vezes aquilo que a gente tem medo é aquilo que a gente atrai pra gente. E por experiência, eu convido vocês a trocarem o medo pela fé, né? A trocarem o medo pela fé, a vivenciar aquilo que Deus já fez para cada um de nós, que é o melhor. Ele nos deu o melhor para cada um de nós. Então que nós possamos. E hoje, no Evangelho de hoje, Deus nos fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os de coração puro, os humildes, né? Que serão exaltados. E, na verdade, ele fala também, né? Dos ricos, que os ricos não herdarão o céu. Mas, na verdade, não é rico de riqueza e de dinheiro e nem pobre só de escassez. Mas é o coração, a essência. Às vezes, o teu coração ele tem uma pobreza tão grande, ou ele tem uma riqueza tão grande, que transborda na vida de outras pessoas. Porque ao invés de ter muita gente aí só julgando, só condenando, sem saber, sem ter certeza de nada, e hoje vem trazer para a vida das pessoas, ou para a própria vida, coisas ruins. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. E se em algum momento as minhas ações não condiz com aquilo que eu falo ou com o que eu faço, é porque eu ainda estou em processo de tratamento, em processo de conversão. Ninguém nasce pronto, ninguém é perfeito, perfeito é somente Deus. Então nós estamos buscando. E a nossa maior riqueza, ou a nossa maior pobreza, está dentro do nosso coração, das nossas atitudes e das nossas ações. Então, quando Deus fala dessa riqueza, não é que nenhum rico vai para o céu, que só os pobres vão herdar o céu. A riqueza e a pobreza dentro do teu coração, das tuas atitudes, das tuas ações, como você tem sido, como você tem agido, como você tem feito, né? O que pesa a tua consciência, o que pesa o teu pensamento, essas coisas que a gente tem que analisar, essas coisas que a gente tem que olhar. E a vida, ela é uma batalha, ela é uma luta diária, de altos e baixos. Se eu vou contar aqui a minha vida para vocês, eu já tive lá embaixo, já tive lá em cima, já tive lá embaixo, já tive lá em cima. E eu sempre falo que quando você chega no fundo do poço, a única coisa que é bom é que a água vai entrar no poço e ela mesma vai te levar para cima novamente. E com Deus, né? Com Deus, você pode mudar, sim, transformar a sua vida. Você pode ser, sim, uma pessoa melhor. E você pode sim honrar com todos os seus compromissos quando você tem as possibilidades na sua mão. Porque tem muita gente que não honra com os compromissos, tendo as possibilidades na mão. E tem outros que não têm as possibilidades na mão, por isso que ainda não honrou os seus compromissos, né? E que nós possamos, na verdade, não julgar as pessoas. Cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu propósito. E o medo, ele é algo que foi cravado dentro da sua mente, mas que você pode tirar isso de você, se você quiser. Porque até quando você vai ser escravo do medo? Até quando você vai permitir que a sua vida seja do mesmo jeito, da mesma forma, porque você tem medo? Você tem medo de uma nova oportunidade, você tem medo de se arriscar.
E aí, se não der certo? Você tentou. Ninguém tenta algo, pelo menos eu, pensando que já vai dar errado. Você tenta algo para dar certo. Então eu convido vocês hoje a trocar o medo pela fé. Tenha fé, uma fé inabalável, uma fé que se move, uma fé que pode curar, uma fé que pode transformar, né? Então, eu não sei qual é o seu desafio hoje, qual é o seu medo, qual o medo que você vive, se você vive escondido atrás de algum medo. Então eu digo para você que o que aconteceu com a sua infância, com a sua adolescência, ou quando você foi gerado, nada disso você vive hoje. Então, reescreva a sua história e passe por essa vida sendo alegre, sendo feliz e andando de cabeça erguida. Não importa se você mora numa casa simples e humilde ou se você mora num palácio. Ou se você morava num palácio e hoje mora numa casa humilde, ou se você mora numa casa humilde e morava numa casa humilde e agora mora num palácio. O importante é a essência que está dentro de você, dentro do teu coração. Essa é a tua maior riqueza. E essa riqueza só Deus conhece, só Deus sabe. Então eu te convido a deixa Deus conduzir a sua vida. Diga todo dia para Ele que os seus passos, as suas ações andem conforme o propósito de Deus. Que o seu corpo e a sua alma aqui na terra seja governada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa agir conforme a vontade dele. E toda vez que você estiver fazendo algo, falando algo negativo, ou pensamento negativo, pensamento errado, pensamento de medo, que você possa mudar isso, que você possa trazer isso para a sua vida. Eu era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa desorganizada, eu era uma pessoa que perdeu dinheiro, eu era uma pessoa que nasci pobre, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa negativa. Então tudo que você quer mudar, eu era nervosa, eu era estressada, né? Então que a gente possa pedir para Deus, para o Espírito Santo, né? Pedir para Ele agir nas nossas ações, agir no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso mover, e que a cada dia a gente possa ser melhor ainda em casa, porque as pessoas que mais te conhecem são as pessoas que convivem com você. E que nós possamos passar para os nossos filhos menos medo, menos insegurança, para que possam ser pessoas amanhã de atitude, decididos, né? Que nós troquemos o medo pela fé. Então que a gente possa... na verdade, tem gente que até assim, não tem medo de nada e até também não é bom, né, gente? Então a gente tem que ter limite e tem que se precaver, né? Medo demais é ruim e não ter medo de nada também é ruim. Eu acho que é normal que todos nós pensamos e temos os cuidados, né? Todo mundo precisa se cuidar. É igual o uso de máscara, né? Nada contra quem não usa, nada contra quem não se cuida. Mas a pessoa, quando ela faz isso, ela está sendo egoísta. Porque ela está pensando só nela e não nos outros. Então, quando eu uso a máscara, estou dando exemplo por causa da situação que nós estamos vivendo, né, do Covid. Quando eu uso a máscara, eu estou protegendo a mim e pensando nas outras pessoas. Então, a gente precisa pensar também nas outras pessoas, né? Nas pessoas e se cuidar também, né? Eu não posso pensar só em mim. Se eu não tenho medo de pegar, beleza, ótimo. Mas se você pegar e passar para alguma pessoa que você possa até tirar a vida dela. Já pensou que coisa triste, que coisa ruim? Então que nós possamos nos cuidar, para cuidar dos nossos. Que todos os dias nós possamos trocar o medo pela fé. Que nós possamos dizer, a partir do momento que eu enfrento os problemas, o medo, com certeza das respostas, já tenho em mãos parte da solução. Sinto-me preparado, fortalecido e encorajado para tudo. E, por mais que queiram, nada me derrubará, pois me sinto preparado, encorajado e fortalecido para tudo. Não importa o tamanho do obstáculo, quantas barreiras para ultrapassar, e muito menos a quantidade de espinhos que terei de enfrentar, porque sinto-me preparado, encorajado e fortalecido para tudo. Deus está comigo. Nada me derrubará, nada me vencerá, nada me deixará exposto ao solo, porque me sinto preparado, encorajado e fortalecido para tudo. Muito bem, sei que também dependo dos outros, mas bem mais do que dos outros para realizar meus desejado muito mais de mim mesmo, muito mais da minha fé,
muito mais em trocar o meu medo pela fé, pela certeza de que Deus está comigo, na certeza de que o meu pensamento atrai aquilo que eu não quero muitas vezes. Então, que os seus pensamentos, os meus pensamentos possam atrair aquilo que realmente a gente deseja. Que é paz, tranquilidade, felicidade. Comodismo e conformismo, isso não faz parte da minha vida e nem da sua vida. Então, repita todos os dias para você mesmo. Eu posso, eu sou capaz, eu sou filha amada de Deus. Deus me criou com um propósito. E se você ainda não encontrou o seu propósito, eu te convido você a orar e pedir para Deus, fortemente colocar no seu coração qual o seu propósito aqui. Você está aqui para transbordar na vida de alguém de alguma forma. Então que você possa ser sinal da graça de Deus na vida de todas as pessoas. Pode acreditar, tudo está dentro de você. E tudo pode ser mudado pela força da oração. E eu encerro essa meditação com uma música para que nós possamos trocar o medo pela fé. Quando nós vamos ao encontro do Senhor, Ele também vem ao nosso encontro. Como naquela tempestade na barca, todos os discípulos com medo, né? Todos os discípulos apavorados com o vento e a tempestade. Assim como diz no Evangelho, os discípulos foram na frente de Jesus, pegaram a barca, entraram no rio e Jesus ficou nas margens. Jesus ficou lá na margem, orando, né? Quando deu mais tardinha, ele foi, veio uma tempestade, né? E os discípulos começaram a ficar apavorados, começaram a ficar com medo de que acontecesse alguma coisa com eles, e Jesus vem caminhando sobre as águas. E Jesus, né? Pedro, mesmo com medo, viu que era Jesus, e Jesus falou para ele, venha, né? Venha, pode vir. E Pedro saiu caminhando pelas águas. E daí Pedro viu a tempestade aumentando, os ventos aumentando, e aí Pedro afunda. Ele sentiu medo e ele parou, né, de olhar aos olhos do Senhor, e ele afundou. E ele falou, Senhor, Jesus pegou ele pela mão. Eu não sei qual é a tempestade que você vive hoje, mas pode ter certeza, não tenhas medo. Jesus está ali, estendendo as mãos para você. Ele está segurando na sua mão, ele está te chamando. Pega na minha mão, vem comigo, eu estou aqui. Deus quer entrar na sua barca. Ele quer fazer a tempestade que você vive hoje acalmar. Ele quer acalmar o teu medo, ele quer te curar, ele quer te livrar de todas as inseguranças. E ele quer entrar na tua barca e acalmar toda a tua tempestade. E escuta aquilo que Jesus quer dizer para você e para mim hoje. Vem, que a tempestade vai acalmar, que a tempestade vai acabar. Vem, eu estou contigo, você não está sozinho, você está comigo. E tenha essa certeza no seu coração, tenha essa certeza de que Jesus entrou na sua barca, que Ele está na sua barca, que Ele está na sua vida, que Ele tem o melhor para você e para mim. Escuta o que o Senhor tem para dizer para você. Deus falando para você. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando. Segura nas mãos de Deus. Imagine Jesus entrando na sua barca, você sentindo a sua presença. Ele entrando no seu problema, Ele entrando no seu medo e te curando. Entrega-te então, vai morar.
Tenha força, tenha fé que Jesus está contigo e que a sua tempestade vai acalmar. Creia, acredite, confia, se permita viver o amor de Deus. Experimenta trocar o medo pela fé. Experimenta mudar as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes. Não tenhas medo. Confie no Filho de Deus. Confie no nosso Salvador. Ele que deu a vida por mim e por ti. Ele quer acalmar a minha tempestade, a sua tempestade. E Ele quer dizer para mim, para você hoje, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cansado eu te encontrar no silêncio eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei. Creia, acredite, Jesus vai te dar força. Força para passar esse medo, para passar essa tempestade. E se ninguém acredita em você, tenha certeza, Deus já acreditou em você. Deus já acreditou em você. Você é uma criatura de Deus, amada, querida. Deus está aqui para te consolar. Se jogue nos braços de Jesus. Convida Ele para entrar na tua barca. Convida Ele para curar a tua tempestade. Porque você por si só não está dando conta, não está conseguindo. Mas tenha certeza que Ele está contigo e comigo também. Ele é por nós. Tenha um bom dia, cheio do amor e da presença de Deus. E que você possa ter a certeza e a confiança de que tudo vai passar. E que a tempestade vai acalmar. Creia, confia, acredita. Descansarás, Ele vai nos dar forças. Que nós possamos vivenciar essa certeza de coração aliviado e leve. Um bom dia, um ótimo dia para todos vocês. Fiquem com Deus.